E aí galera, boa tarde. Hoje eu vim falar com vocês sobre SVG. Todos aqui sabem o que é SVG, já usaram. O Heron não, né Heron? Que eu já perguntei para você antes. Então, eu vou falar sobre vetores, de gráficos de vetores escaláveis, né? E para começar, falar um pouquinho sobre mim. Eu sou desenvolvedor front-end na Local Web, como vocês sabem. Também sou o organizador de dois eventos, que é o Front em Sampa e a primeira conferência de CSS do Brasil. A gente vai fazer dia 9 de maio, aqui em São Paulo. Também já fui convidado e participei de uma coletânea de front-end. No caso, eu falei sobre acessibilidade. E eu garanto que vocês não sabiam, mas eu também sou caçador de zumbis. Jogo Resident Evil, sou viciado. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre SVG, o que é, os conceitos dele, vantagens e desvantagens de usar SVG, porque existe, os tipos de gráficos e, claro, as animações, que são as partes mais legais que eu acho. Então, assim, o que é SVG? É uma linguagem XML, né, que a gente escreve marcação XML para desenhar gráficos, vetores, animados ou estáticos, né? E esse padrão ele foi desenvolvido em 99 pelo W3C. Mais para frente eu vou falar as versões do SVG que a gente tem hoje, desde quando eles foram criados e o suporte que os navegadores também eles nos proporcionam. O diferencial de usar SVG do que imagem normal é esse, é que ele não perde qualidade quando a gente amplia ele. Então a gente pode usar ele em tela de retina, pode usar ele responsivo, pode fazer um zoom de 1 milhão de vezes, então ele vai permanecer naquela qualidade. Ultimamente a gente tem usado, eu principalmente tenho usado bastante, criar fontes em relação com ícones, né? Ícones de fontes, que também é em SVG. Por quê? Porque não perde qualidade. Então a gente prioriza tanto performance quanto essa qualidade de ícones, né? E o importante falar que é um formato aberto, por isso que ele foi desenvolvido pelo W3C, então pode estar usando todo mundo, ninguém precisa estar pagando por usar essa extensão. Onde usar? Então a gente pode usar em qualquer aplicação web, ou aplicativos mesmo, em slides, como é o caso daqui, e alguns mapas, em gráficos, em dados estatísticos, né, que a gente usa bastante aqui na Local Web, e em outros lugares. Sobre o suporte, todos os navegadores atuais, eles dão suporte ao SVG. Só que a versão IE8 para baixo, ela não dá suporte. Mas a gente consegue dar esse fallback através de JavaScript. Hoje eu vou falar um pouco também de animações feitas com CSS. Então, só para lembrar que essas animações não acontecem no Internet Explorer 9. Tá? Mas aí quando chegar lá eu vou meio que relembrar. Então eu trouxe também uma curiosidade aqui, que é sobre os navegadores e o suporte. Então se o Opera desde a versão 8 ele dá suporte, o Firefox desde 2005, ou seja, há 10 anos atrás, o WebKit com Safari, com Chrome desde 2006, e a Microsoft só foi dar suporte no IE9 a partir de 2011. Então assim, como sempre, eles ficam travando um pouco a web. Então, o legal de usar SVG é que assim, é uma tecnologia antiga, né? Ela foi pensada bem lá atrás, mas até hoje ela não é tão aplicada no dia a dia, inclusive aqui no Brasil. Então, o legal que eu quis trazer esse tema é para vocês entenderem um pouco mais do que é SVG, da importância deles e das animações. Então, acho que é legal a gente usar isso, mas com moderação. Que no caso, as desvantagens de usar, as vantagens, desculpa, de usar são várias. Então, estou citando algumas aqui. Ele não é construído em cima de pixels, né? Então, como eu citei, ele não perde qualidade. Pelo fato de ele estar incorporado diretamente no HTML, então a gente não precisa fazer aquela requisição, então ele já está carregado junto com o DOM. Tem facilidade de estilo via CSS, por quê? Porque ele possui alguns atributos que a gente manipula via CSS, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. A gente pode manipular também os gráficos com JavaScript, que no caso dá para fazer algumas animações com jQuery. Pode ser animado, ele pode ser responsivo também, isso é muito importante. Ele pode ser acessível, eu trouxe um slide para falar um pouco disso, que eu também fiquei curioso. E aí, as pessoas que têm deficiência visual, como é que vai saber? O que está desenhado ali? Tem como fazer? E esse tamanho é o menor
é um arquivo menor do que um bitmap, né? Então ele é mais leve. As desvantagens de usar, eu achei duas e trouxe aqui para vocês, que se a gente abusar muito no SVG, por conta dele estar no Doom, então assim, pode ficar muito lento se usar bastante, né? Então assim, e outra desvantagem é que como ele já vai estar ali, você não vai conseguir cachear, principalmente quando for manipular ele via JavaScript com algumas animações. Aqui sobre essas versões, eu quis mostrar que, como eu citei, ele foi criado lá em 2001. Então aqui, hoje a gente está na segunda edição da versão 1.1, né, que foi lançada em 2011. E também eu pesquisei um pouco mais sobre o que queria dizer esse SVG Tiny, esse SVG comum. O Tiny ele foi desenvolvido pensando em aplicativos para dispositivos móveis, porque ele é mais extenso, então você consegue manipular e ele recebe mais atributos. Então é uma evolução um pouco maior lá do SVG 1.0. Aqui eu só estou citando alguns, que são 3, né, programas que a gente pode manipular esse SVG, porque designer é muito importante pensar em criar SVG, usar Illustrator, porque através dessas layers a gente consegue manipular, que eu vou mostrar para vocês aqui, as animações, e quando ele te dá um arquivo .svg, dá para usar esse arquivo .svg, ou você acaba embedando todo esse código no browser. Então, é importante estar usando esses programas. Tá? Aqui eu trouxe um pouco sobre acessibilidade, que eu fiquei também curioso. Como que usa acessibilidade com SVG? A gente tem... tem que apontar que a gente tem as áreas, ou áreas, né? E a gente tem esse elemento desk, que vem como se fosse um figure caption, né, do HTML5, que vem toda a descrição do que representa essa figura, esse desenho. Só que eu também li que, pelo menos no artigo que eu vi, era de 2014, no comecinho do ano passado, dizendo que só o IE10, a partir do IE10, dava um suporte melhor para acessibilidade em SVG, inclusive o JAWS na versão 14. Então, assim, ainda tem alguns problemas de acessibilidade com SVG atualmente. Não é totalmente acessível, mas tem alguns caminhos aí, o pessoal ainda está, acredito, né, esteja pensando em facilitar. Valeu. A gente tem vários tipos de formatos, né, geométricos que a gente pode estar desenhando nesse SVG, que é um retângulo, a gente pode estar fazendo um círculo, uma elipse, uma linha, várias linhas, um polígono. Esse path é algo bem mais complexo que eu vou estar mostrando para vocês, que é um desenho mesmo, muito, muito gigante. E eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, bem simples. Se eu quiser desenhar um retângulo, eu posso fazer isso hoje no CSS, mas eu também consigo fazer isso com SVG. Como a gente pode ver aqui, ele tem a largura, a altura. Esse fill, stroke, width e stroke, eu deixei bem específico aqui em vários tipos de gráficos, porque a gente consegue manipular eles através do CSS. Então, se a gente manipula eles através do CSS, a gente consegue criar animações, que hoje a gente faz animações, interações simples com CSS. Voltando, então a gente cria um círculo, né? Além de tudo que eu acabei de falar no fill, stroke e stroke width, nesse caso a gente tem alguns parâmetros a mais que é obrigatório, que é o raio. Trazendo para cá, eu tenho a elipse, então tem vários outros parâmetros que são obrigatórios para passar aqui, e os que eu citei anteriormente, que a gente pode estar manipulando via CSS. Então são exemplos simples, que você não vai chegar lá, você não vai ficar desenhando isso. O designer ele vai fazer para você, e depois você vai pegar esse arquivo .svg e vai exportar, e ele vai te trazer esse código aqui, no caso. Aqui são várias linhas, né, que a gente pode estar... Então, assim, ninguém vai fazer uma linha dessa, mas essa linha ela pode ser usada em um gráfico. Um polígono, aqui ó, os atributos, que nesse caso os polígonos podem receber valores negativos. Né?
E o interessante também é que a gente pode criar uma máscara. Aqui eu estou mostrando uma imagem qualquer, e aqui a gente pode ver, ó, eu peguei dentro de todo o SVG, no atributo de texto dele, eu criei meu nome, e depois dentro desse pattern eu acabei jogando essa imagem, então ele já criou uma máscara com ela. Achei bem interessante também. Só que o suporte para isso, esquece o Internet Explorer. Então, a gente também tem 5 maneiras de embedar esse SVG dentro do seu HTML, que é como imagem mesmo, uma extensão .svg, tá vendo aqui, com object, com iframe, dentro do próprio CSS, a gente pode estar adicionando aqui, como se estivesse chamando uma imagem normal mesmo, só que a extensão é .svg. E com o próprio SVG, com essa tag image dele, passando todos os parâmetros que ele necessita. Vou falar um pouco agora das animações para vocês. Esse aqui, como eu falei, sou organizador de um evento e esse é o nosso logo original. E como o evento acontece num lugar chamado Inferno, ali na Augusta, esse ano de 2014 o design resolveu dar uma brincada e ele fez um diabinho. E quando eu vi, eu falei assim, poxa, me passa isso em SVG, porque eu já estou vendo ele piscando com esses olhos. Então, eu já peguei o SVG do designer e comecei a brincar um pouquinho. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco o que aconteceu aqui, ó. Se vocês separarem um pouco aqui, deixei o rabo dele mexendo, isso tudo com CSS e SVG. Ele pisca, porque aqui a gente tem uma animação em keyframe, né? Então, é uma mistura de tecnologias, usando, além do HTML, o SVG e usando o CSS aqui. Não tem nada de JavaScript. E é que eu já pulei, mas vou dar um carregar aqui novamente. Vocês podem ver que tudo isso aqui, ele vem com uma animação. É porque o designer, eu já orientei ele, então ele criou para mim várias layers. De cada quadradinho aqui, de cada letrinha ele tem uma layer. Então eu pego essa layer, crio uma classe para ela e manipulo via CSS. Crio meus iframes lá e começo a brincar. Deu um trabalhinho fazer isso aqui, mas eu confesso que foi bem divertido. Eu quero mostrar para vocês só um pouquinho do código disso. Aqui no caso, né, o CSS disso aqui. Então, assim, é um CSS grande. Todas essas animações foram feitas de uma forma bem simples. Caso vocês queiram olhar, eu deixei no meu GitHub, tá aqui, David Marques, /logo front em Sampa. Deixa eu só mostrar aqui no index. Só para vocês verem, quando o designer ele criou esse SVG que eu pedi, e eu coloquei dentro do navegador, ele me gerou tudo isso aqui, ó. Bom, aqui ele tá compilado ali. Deixa eu abrir aqui mesmo. Aqui. Vem pra cá. Page Source. Isso tudo aqui é uma SVG que o designer criou. É que aqui está minificado, né? Mas é tudo isso. Então, assim, eu não precisei desenhar nada. Eu só peguei o que foi gerado do Illustrator e comecei a manipular. Se você for ver aqui algumas layers, por exemplo, aqui, ó, Animate Left 2. Então, eu fui criando classes e fui manipulando, layer por layer, até sair aquilo lá que vocês viram aqui. Que foi isso aqui. Bom, essa aqui foi a animação que eu fiz, aprendi, e eu trouxe várias outras para vocês verem o poder que tem misturar CSS e SVG. Esse aqui é um exemplo lá do Sérgio da Kaelum. Eu estou começando do exemplo um pouco mais simples, né? Que aqui ele é um artigo dele, que aqui embaixo a gente tem os desenhos que ele fez. Tem engrenagem girando e o desenho totalmente pronto. Então, assim, dá para a gente adicionar isso aqui em alguns sites nossos. Como eu falei, no IE9, ele não acontece a animação. Isso aqui vai estar estático, mas não tem problema algum.
Eu acho que é legal a gente brincar com algumas interações sem exagero e unir essas duas tecnologias, né? Agora, passando para o próximo exemplo, aqui é um banner. Um banner que antigamente era feito em Flash. E por que não ser feito em SVG? Né? Vou mostrar aqui. Ele acontece aqui. Tem vários tipos, né? Vários steps dele aqui. Eu quis mostrar esse artigo aqui, porque aqui ele cita, dá para ver através dos desenhos, como que o designer faz. Então ele cria aqui totalmente o layer, o desenho dele, e na hora de exportar, é simples, ele exporta em SVG pra gente. Não tem segredo. É bem tranquilo. Tanto para ele criar, quanto para a gente manipular e animar isso tudo aqui. Eu gosto bastante de animação, então eu acho fantástico. Opa. Para quem já tem o Xbox One, que eu tô ligado que a maioria aí já tem, eu trouxe uma animação aqui bem legal também, para vocês verem. Isso aqui tudo feito em SVG. Vocês viram que demorou um pouquinho, né? Deve ser por isso. Deve ser muito grande. E aqui a gente tem umas animações. Está bem sutil porque ele mexe com a opacidade. Tipo, aqui o botão vai ficando mais forte, ele vai simulando umas animações. Achei bem interessante também, isso tudo feito com SVG. Isso é um site, né? Então a gente pode estar implementando em nossos projetos. Próxima animação aqui que eu trouxe, nem eu lembro, deixa eu ver. Ah, essa aqui é bem legal. A pessoa desenhou um Mac e animou ela totalmente. Tem outros exemplos aqui. Aqui já no caso é um site navegável. Então dá pra gente brincar, dá pra gente animar, mas sem exagero, né? Senão fica chato. E também tem que pensar em performance também. Puxa, eu deixei lá. Porque se não fizer direito essas animações, mesmo via CSS, a gente acaba forçando muito a memória do computador, às vezes gasta mais bateria do próprio aplicativo através do celular. Então, assim, animações feitas em CSS tem que ser pensado em performance também. Embora não é o foco daqui, que o foco é SVG, mas é bom lembrar. A próxima animação aqui. Essa aqui é uma das que eu achei mais legal, que eu gosto bastante do Iron Man. Vai aparecer aqui, ó. Bem legal. Parece simples, mas se a gente for ver, ó, o código, o SVG está aqui. E toda a animação está aqui. Aqui, ó, os atributos que eu citei. Esses atributos aqui são todos de SVG. Stroke, dash off, stroke, dash array, fill, fill opacity, é tudo atributos do próprio SVG que a gente manipula pelo CSS. E eu fico pensando como é que não vai ser daqui a 2, 3 anos. Isso aqui vai evoluir muito mais. Vai ser um flash da vida, talvez, não sei. Essa aqui eu trouxe uma biblioteca em JavaScript, agora saímos um pouco do CSS, que faz coisas fantásticas. Isso tudo aqui é JavaScript e SVG. Não sei se vocês viram aqui, fez uma animação de café. Tem outros exemplos. Isso aqui, ó, fantástico. Estou passando o mouse. Tá saindo uns negócios aqui do meio, sei lá, umas minhoquinhas. Se você reparar nos detalhes ricos, ó, as arvorezinhas, tudo com o evento de over, né? Então a gente consegue brincar um pouco com isso. Por que não fazer um aplicativo com essa interação? É legal também. Cliquei, está simulando aqui, ó, uma viagem pelo mundo, pelo mapa, né? Bem interessante também, ó.
Essa biblioteca é fantástica. Eu não usei ainda para nada pessoal, eu só vi os cases deles aqui, achei fantástico. Ó, passou o mouse, o jacarezinho já abre a boca. Deixa eu ver esse último aqui. Um efeito de água no fundo. Passei o mouse, ele... Achei fantástico também isso aqui. Aqui na Local Web a gente costuma usar o HighCharts para criar gráficos. Não sei se vocês sabiam, mas eles usam SVG. Então eu trouxe aqui para vocês saberem também que, mesmo como outras pessoas, o Heron não sabia, mas você já usa SVG aqui já, sem saber. Então todos esses gráficos aqui são gerados a partir de JSON, né, de JavaScript, mas também visualmente está usando o SVG. Então esse SVG foi pensado lá atrás, mas assim até hoje ele está evoluindo a passos curtos, mas está evoluindo. Eu acho bem interessante isso. Então é bom a gente começar a usar mais, sabe? Eu acho que esse é o último exemplo que eu trouxe. Bom, eu fui rápido por causa do atraso aqui. E eu deixei uma pergunta, que tal usar SVG hoje, nos projetos, né, nos aplicativos, nos sites, e brincar um pouquinho. Eu conheço muito desenvolvedor, muito front-end que adora brincar com animação. Então, assim, pra gente é muito prazeroso desenvolver algo e meio que brincar também, sabe? E então se alinha com o design, como é que você quer essa interação, vamos fazer isso. Então, quando o designer está lá criando, você pode estar lá com ele pensando em como que isso vai ficar depois. Bom, hoje que eu vim falar é isso. Fui bem rápido para não pegar muito tempo de vocês. Valeu? David, parabéns pela palestra. Tem a seguinte pergunta: como é que eu faria para usar o SVG para criar um aplicativo mobile? Bom, o SVG hoje eu vejo como a gente usando, como citei lá, fontes, né, como ícones de fontes, já é um começo. Tá. Mas qualquer desenho, qualquer vetor que você possa usar, você pode usar SVG, inclusive gráficos. Então isso deixa ele mais leve. Se fosse, por exemplo, um mapa, assim, eu desenhar um mapa para a pessoa poder interagir em tempo real com o mapa, isso seria possível? Sim, sim. Com essas bibliotecas, sim. Certo. Daí, no caso, avança um pouco mais, JavaScript, mas sim. Mas, uma pergunta, qual que é o nome da biblioteca mesmo que você mencionou lá? Snap. Tem várias outras, é que eu não quis trazer todas, né? Certo. Eu trouxe só essas duas, mas tem várias. Se você pesquisar a biblioteca JavaScript para SVG, você vai achar várias e vários demos. E fantásticos, assim, sabe? Igual aquele, que é um outro tema, aquele Rafael JS, que faz coisas com canvas fantásticas. São bibliotecas assim, que manipulam o SVG e faz coisas fantásticas também. E simples, né, que você manipular ele. E teria performance para interagir com o usuário em tempo real, você acha? Eu não tenho prática para te afirmar isso, mas eu acredito que sim. Eu vou ressaltar que são as animações feitas em CSS, para não usar algumas que deixa lento, né? Que são os pentes lá, que são left, right, margin left. Sempre usar translate, usar opacity, usar transform. Isso sim não causa lentidão, principalmente em mobile. Eu tinha trazido um vídeo, que ficou no outro computador, de duas animações acontecendo em tempo real. É um vídeo do... Esqueci o nome do rapaz que fez. Mas estava lá, um com left, ele fica dando um delay, e um outro com translate, ele vai suave. E isso, para celular, como você perguntou de aplicativo, faz uma puta diferença. Além de, se fizer errado, gasta mais bateria. Entendeu? Então tem que saber fazer também as animações. Perfeito. Tá. Boa. O David, tem algum motivo que eu não sei se o W3C escolheu para definir o tamanho e a cor da borda ser stroke no lugar de border? Pois é, eu não sei dizer, Flávio. Mas poderia ser, né? Porque assim, quando eu comecei a estudar SVG, eu sei muito pouco.
Mas eu falei assim, caramba, parece um novo jeito de escrever HTML, só que meio que eu estou jogando CSS ali, porque eu coloco atributos, é como se eu escrevesse uma div e falava style, border, style, width, só que eu escrevo com atributo, né? E eles deveriam seguir no mesmo nome do CSS. Por exemplo, opacity, ali é fill opacity. Poxa, por que não deixou só o opacity? Né? Mas eu não sei te dizer, não. Valeu. Opa, David. Eu vi que você citou pelo menos umas 5 formas de embedar o SVG no site, né? Dessas formas que você mostrou, tem alguma que você viu que é mais performática, sei lá? Ou alguma técnica, por exemplo, hoje em HTML a gente pode usar o image replacement para substituir uma imagem que a gente colocaria lá por CSS, usando background. Tem alguma coisa assim que você viu? Cara, nesse estudo? é uma boa questão. Inclusive, com certeza vou buscar uma resposta para isso. Eu não sei qual é mais performático, mas eu fiquei curioso para saber. Um lá é o CSS, que eu acredito que não, porque você vai fazer uma requisição, né? E agora tinha um que é SVG, que está direto ali. Na verdade, tem vários, tudo embedado no HTML. Eu não sei te afirmar, mas eu estou curioso aqui. Beleza. Opa, então, eu vi que você falou bastante aí pro lado do desenvolvedor e para o pessoal usar, defendeu bastante, mas e do lado do usuário, qual que é a diferença? Por que é bom para ele ter um site em SVG? Qual é a diferença que faz? Tá. Performance, né? Qualidade. Hoje em dia a gente tem vários monitores, retina, aplicativos mesmo, tudo que está no celular, porque se a gente usa uma imagem qualquer, quando você vai olhar no aplicativo, não está legal aquela qualidade visual. Estou falando de qualidade visual. Isso o SVG te dá. Além do que, assim, no caso, para a gente desenvolvedor, a gente consegue manipular melhor. Mas para o usuário é qualidade visual mesmo e performance, desde que faça direito. O que eu vejo, né, de melhoria para o usuário. Ligado? Fontes mesmo que a gente usa no nosso framework aqui, todas os ícones que são feitas com fontes, porque a gente manipula a cor, o tamanho, porque tem SVG ali também. Isso é muito, muito importante. Entendeu? Facilita bastante. E usa, gente, vamos usar. Eu tenho vontade de fazer eu ainda estou caminhando para chegar lá, um aquário todo em SVG animado, só para você ter uma ideia, só para, sabe, ver acontecer. Tipo assim, você fala, que diga com isso? Nada, mas eu queria ver, sabe, como é que fica, assim, desenhar. Eu gosto muito de brincar um pouquinho. Eu acho que é o grande barato do que eu trabalho, né? Brincar e aprender. Bacana, David. Obrigado. Valeu.